Eu falo que sempre tem um pouco de nervosismo. Acho que algumas pessoas falam em público, ou na televisão, ou na tribuna, nas cortes, enfim, com muito mais conforto do que eu. Eu fico sempre bastante nervosa, mas eu aprendi a controlar isso. E acho que, falando de discurso fundamental, o que de mais importante eu aprendi é que a gente tem que saber muito bem para quem a gente fala. Então, parte do poder dessa estratégia de convencimento tem a ver com o quanto você se dedica a compreender o outro. E se tem alguém que, quando fala, eu acredito, Leandro Carnal, este alguém é o Senhor. Por quê? Todo mundo que fala com a gente na nossa hashtag também fala, o Carnal fala, eu paro e fico olhando como desenvolver isso. Bom, imagine você admirando o corpo de um atleta depois de 40 anos de prática de atletismo. Faz quase isso que eu sou obrigado a falar em turmas, em lugares. Então, é uma prática, é um desejo. Mas a Gabi falou, ela fica nervosa. É melhor para o público sentir um orador nervoso do que um orador arrogante. Então, estou aqui nervoso, me ajudem. É uma petição de clemência, que é um recurso de retórica. Você começa o discurso dizendo, muito mais gente poderia estar aqui, muito melhor do que eu, mas sou eu que vou falar, e isso ajuda, não ser arrogante. Segundo, o conselho da Gabi é fundamental, o discurso deve ser dirigido ao público. Então, argumentos mais emotivos, argumentos mais técnicos, argumentos mais teatrais, argumentos mais retóricos, depende do público. O bom orador se adapta ao público. O convencimento não pode revelar os andaimes. Você não pode deixar claro que você está conduzindo alguém a algum lugar. É melhor convidar. Storytelling funciona mais do que argumento direto. Bom, a gente vai mostrar aqui diferentes tipos de discurso, então, ao longo do programa. Você sempre participando com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight e acompanhando a gente também em todas as redes sociais do CNN Tonight. Bom, como a gente processa o argumento no nosso cérebro? E mais, por que algumas ideias ou discursos convencem a gente e outros não? A gente pediu então para o pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o neurologista André Palmini, explicar para a gente. Olha só. É importante entender que nós processamos a informação no nosso cérebro de maneira diferente, distinta, conforme essa informação se alinha com aquilo que nós pensamos, com as nossas convicções, ou se nos traz evidências contrárias ao que nós pensamos. Ou seja, antigamente se imaginava que a informação era processada da mesma maneira, ela não é. Conforme o grau de convicção que nós temos a respeito de um assunto, informações que estão na direção das nossas convicções, elas são processadas através de sistemas que têm relação com a nossa sensação de identidade, nossa sensação daquilo que efetivamente é o que nos caracteriza como indivíduos. Ou seja, a gente pode quase dizer que as nossas convicções nos definem. E tudo aquilo que vem na direção de confirmar nossas convicções tem ativa áreas cerebrais que tem a ver com a nossa identidade. Por outro lado, informações contrárias, informações ou evidências que vêm contraditórias àquilo que a gente pensa e acredita, muitas vezes são vistas por nós, ou seja, o nosso cérebro processa as informações como se fossem ou ameaçadoras ou aversivas. Ele ativa estruturas que têm a ver com nossa sensação de ameaça ou uma sensação de desgosto, uma sensação de desprezo, uma sensação de algo que nos causa aversão. Bom, a gente já viu isso várias vezes, né? Quando é algo que o nosso cérebro já acredita, é muito mais confortável para ele. Isso torna o trabalho de convencimento muito mais desgastante se você tem que convencer a pessoa de algo que ela não acredita, né, Carnal? Já na filosofia clássica, Aristóteles fala da interferência das paixões. Os advogados gregos sofistas eram hábeis em não seguir uma verdade, mas a verdade do cliente. Os demagogos conduziam o povo pela mão, porque diziam que o povo queria ouvir e aí passavam por inteligentes ou populares ou preocupados. No século XVI para o XVII, Francis Bacon falou em ídolos da tribo, ídolos do foro. E hoje, com o estudo de neurociência, como nós vimos aqui no especialista que nos deu esse extraordinário depoimento, nós temos que levar em conta um grande cuidado. É um conselho que eu dou a todos nós, a mim inclusive. Tudo aquilo que desafia a sua convicção, que vai de encontro, ou seja, contraria e não ao encontro, não concorda, é algo que você deve pensar muito, porque vai aprimorar o seu argumento se ele for correto ou bom, ou vai derrubá-lo. Quem quer crescer
enfrenta o contraditório. Quem quer ser agradado permanecerá infantil, dependente e praticamente, do ponto de vista argumentativo, uma criança no sentido negativo da expressão.